Se você tem sentido sua casa pesada, os ambientes carregados, os relacionamentos dentro do seu lar conturbados sem motivo, se os aparelhos quebram com frequência, se há brigas por coisas pequenas, se doenças aparecem uma atrás da outra e se tudo parece travado, isso não é normal. Isso é sinal de que a sua casa precisa urgentemente ser consagrada a Deus e colocada sob proteção espiritual. Que essa oração chegou até você porque São Miguel Arcanjo já viu o que está acontecendo e veio agora com ordem do céu para proteger sua casa com espada em punho. Seja de manhã ou de madrugada, não foi acaso. Ele te trouxe aqui porque sabe o que você está enfrentando. Você está no canal Jornada da Fé, onde todos os dias rezamos com fé e autoridade, pedindo a intervenção do céu em nossas vidas por meio dos arcanjos do Senhor. E agora, com firmeza e confiança, vamos clamar pela proteção da sua casa. Não apenas por fora, mas por dentro, onde os ataques mais sutis costumam acontecer. São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro de Deus, defendei agora este lar que invoca a tua presença. Nós te pedimos, entra nesta casa com teu exército celeste, passa por cada cômodo, por cada canto, por cada ambiente, e sela com tua espada tudo o que pertence a Deus. Fecha as brechas espirituais, interrompe os acessos do inimigo, corta com tua lâmina divina toda maldição que possa ter sido lançada, todo olhar de inveja, todo peso espiritual que tenha se instalado sem que ninguém percebesse. Se alguém entrou nesta casa trazendo contaminação espiritual, se objetos foram trazidos com energias contrárias à paz, se orações malignas foram feitas contra este lar, que tudo isso agora seja desfeito pela tua ação poderosa. Senhor Deus, coloca anjos em cada porta e janela desta casa, que cada entrada seja guardada por sentinelas do céu, que todo espírito de confusão, divisão, discórdia e desentendimento seja expulso agora, que todo espírito de doença, de desânimo, de preguiça espiritual, de tristeza profunda, de perturbação noturna, de medo sem motivo, de opressão no ambiente, vá embora agora em nome de Jesus. Que a paz retorne, que a luz entre, que o silêncio do Espírito reine nos corações e que toda a escuridão se dissipe com a presença dos teus anjos, São Miguel. Colocamos sob tua guarda, Arcanjo fiel, cada objeto desta casa, cada móvel, cada utensílio, cada lugar onde habitamos e vivemos diariamente. Se alguma consagração foi feita neste lar sem o consentimento de Deus, se houve práticas antigas que abriram portas para o inimigo, se algum cômodo ainda carrega marcas espirituais do passado, que tudo agora seja purificado pela tua presença. Passa com tua espada flamejante, corta tudo o que não provém do Senhor. Que nenhuma presença maligna consiga permanecer neste ambiente. Que este território seja declarado terreno santo, consagrado a Deus e blindado pelo céu. Visita agora essa casa com teu Espírito Santo. Que o teu sopro leve embora todo o ar carregado. Que o teu fogo consuma toda energia contrária. Que a tua mão repouse sobre as paredes, sobre o teto, sobre os fundamentos deste lar. Que nenhuma praga lançada tenha efeito. Que nenhuma palavra maldita prospere. Que toda corrente que esteja amarrando a vida financeira, os relacionamentos ou a saúde dos moradores seja quebrada agora pelo poder da tua palavra e pela intercessão do Arcanjo Miguel. Se esta casa tem sido alvo de contendas familiares, se há brigas entre casais, pais e filhos, irmãos, que tudo isso agora comece a ser restaurado. Que a paz volte a reinar, que os sentimentos se acalmem, que as ofensas percam a força, que o perdão comece a ser liberado, onde há gritos que entre o silêncio de Deus, onde há mágoa que entre o consolo do Espírito, onde há divisão que a unidade seja restaurada. São Miguel, guarda esta casa como guardas o povo de Deus, com firmeza, com autoridade, com lealdade ao Altíssimo. E se houver ameaças visíveis e invisíveis, que nenhuma arma forjada contra esta casa prospere, que as intenções malignas de terceiros sejam desfeitas, que os olhos invejosos sejam neutralizados,
que os ataques espirituais não encontrem espaço, que as influências negativas de vizinhos, parentes ou visitantes não tenham efeito algum. São Miguel, que tua presença seja visível no ambiente, que todos os que entrarem percebam que este lar está protegido, que tua autoridade espiritual seja sentida até pelos que não creem. Senhor, que o teu Espírito permaneça habitando nesta casa, que a tua palavra seja proclamada neste lar, que a oração seja constante, que a tua luz nunca se apague aqui dentro, que as noites sejam tranquilas, que os dias sejam produtivos, que os ambientes sejam cheios da tua presença, que o medo vá embora, que o estresse se dissolva, que a alegria se multiplique e que cada um que vive neste lar sinta a proteção concreta dos céus através da intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha casa com tua espada. São Rafael Arcanjo, servo fiel do Altíssimo, neste momento nós te pedimos que desças com tua missão celestial sobre todos os que precisam de cura no corpo e na alma. Tu que foste enviado por Deus para acompanhar Tobias em sua caminhada e curar seu pai da cegueira, hoje também foste enviado para caminhar ao lado desta pessoa que reza com sinceridade. Tu conheces as dores que ela sente, os exames que não têm resposta, os diagnósticos que causam medo, os sintomas que insistem em aparecer mesmo depois de tantos tratamentos. Tu sabes onde a medicina humana já não alcança mais. Por isso, neste momento, toca com o bálsamo do céu essa vida que precisa tanto de socorro. Diante da tua presença, apresentamos todos os que estão sofrendo fisicamente, aqueles que têm dores crônicas, que lutam contra o câncer, que enfrentam doenças respiratórias, cardíacas, circulatórias, neurológicas, digestivas, musculares, articulares. Apresentamos também os que têm doenças silenciosas, difíceis de identificar, aquelas que corroem por dentro sem mostrar sinais aparentes. Apresentamos os que estão acamados em hospitais, em casa, os que não têm forças para levantar, os que precisam de auxílio até para as tarefas mais simples. Senhor, entra com poder onde o sofrimento tomou conta. São Rafael Arcanjo, visita agora os corpos adoecidos. Passa por cada órgão, por cada célula, por cada parte do corpo que está enfraquecida. Toca onde há inflamação, onde há infecção, onde há degeneração. Fortalece o sistema imunológico, restaura o funcionamento dos órgãos vitais, melhora a circulação, a respiração, o batimento do coração. Que o sangue circule com pureza, que os pulmões voltem a funcionar com vigor, que o fígado, os rins, o estômago, os intestinos, todo o corpo seja renovado pela presença da graça. Que cada medicação seja potencializada pela bênção de Deus. Que nenhum tratamento falhe, que a recuperação comece ainda hoje. Nós também te entregamos todas as feridas emocionais e espirituais que causam sofrimento no corpo. Muitas vezes a doença se manifesta por conta do peso que a alma carrega. Tristeza profunda, ressentimento, ansiedade, pânico, cansaço extremo, vazio interior, mágoas guardadas, tudo isso adoece por dentro e por fora. Por isso pedimos que São Rafael toque também no íntimo dessa alma, que traga cura profunda para o espírito, que a paz volte a reinar, que o equilíbrio emocional seja restaurado, que os pensamentos se organizem, que o coração se acalme, que a respiração volte ao ritmo da graça. Tu conheces, Rafael, aqueles que não dormem bem há semanas, aqueles que choram escondido, aqueles que têm medo de enfrentar o dia seguinte, aqueles que vivem com dor, mas não conseguem explicar, aqueles que se sentem esquecidos, rejeitados, sozinhos, aqueles que perderam a esperança. Por isso, nesta hora, nós te pedimos: toca onde ninguém mais tem acesso, cura o que nenhum remédio alcança. Que tua presença traga leveza para o peito apertado, força para os ombros cansados, serenidade para a mente agitada. Que a pessoa que reza agora sinta a presença de Deus fluindo através de ti, São Rafael. Passa agora com teu espírito por todas as áreas da vida dessa pessoa que precisam ser restauradas. Que ela volte a sorrir,
que ela recupere o ânimo, que ela se levante com coragem, que ela sinta no próprio corpo os sinais da tua visita, que a febre cesse, que a dor desapareça, que os movimentos voltem, que o apetite retorne, que o sono seja tranquilo, que ela acorde melhor do que foi dormir, que ela saiba que foi tocada pelo céu. E se há nesta casa mais alguém que sofre em silêncio, que não tem coragem de falar, que acha que é pequeno demais para ser ouvido por Deus, que neste momento essa pessoa também seja envolvida por tua missão de cura, Rafael. Que os filhos, os pais, os cônjuges, os familiares sejam visitados, mesmo que não estejam ouvindo esta oração. Que a tua graça ultrapasse as paredes, os limites, as distâncias. Que chegue onde for necessário. Que a bênção que está sendo derramada agora se espalhe por todos os que precisam. Senhor, se esta pessoa que reza está esperando o resultado de um exame, que venha a boa notícia. Se está em tratamento, que sinta a melhora visivelmente. Se está aguardando por cirurgia, que tudo corra bem. Se está sem diagnóstico, que a verdade apareça e o tratamento correto seja iniciado. Se está vivendo uma situação de dor física insuportável, que essa dor cesse agora em nome de Jesus. Que o corpo se curve diante da tua ordem e seja restaurado. Que a enfermidade perca força. Que o organismo reaja. Que a vida floresça novamente. São Rafael Arcanjo continua ao lado dessa pessoa. Fica com ela todos os dias. Protege o sono, fortalece as manhãs, acompanha nas consultas, ilumina os médicos, unge os remédios, direciona os passos, orienta as decisões. Que essa vida seja testemunho vivo de que Deus cura, de que o céu se move por amor, de que o impossível acontece quando se reza com fé. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura meu corpo e minha alma com o bálsamo do céu. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Deus Altíssimo, te invocamos neste momento para que tragas do céu o socorro que esta causa urgente necessita. Tu que foste escolhido por Deus para anunciar à Santíssima Virgem Maria o início da maior graça da humanidade, tu que levas contigo a força da palavra divina, vem agora com teu poder espiritual intervir nesta situação que foge das mãos humanas. O que está diante desta pessoa não pode mais esperar. O tempo já passou, a angústia cresceu, e agora só uma ação direta do céu pode mudar o rumo das coisas. E é por isso que a tua presença aqui é necessária, porque há urgência, porque há sofrimento, porque esta graça não pode ser adiada. Senhor Deus, Pai das misericórdias, olha para esta vida que clama por socorro. Olha para essa aflição que já não permite paz. Tu sabes o que está acontecendo. Tu vês o desespero, a ansiedade, a espera que se tornou sofrimento. Tu sabes que não há mais força humana para continuar tentando. Mas Tu és Deus de milagres. Tu és Deus de respostas rápidas, de soluções definitivas, de reviravoltas que ninguém espera. Por isso, te pedimos, envia agora São Gabriel para trazer contigo a mensagem de libertação, de cura, de transformação imediata. São Gabriel Arcanjo, entra nesta causa que está travada, aquela decisão que não sai, aquele dinheiro que não é liberado, aquele resultado que não chega, aquele problema que só piora. Entra com a autoridade que te foi dada por Deus e age sem demora. Vai onde essa pessoa não pode ir. Fala com quem ela não pode alcançar. Move os corações que estão endurecidos. Abre os caminhos que foram fechados. Se o mal está por trás desse bloqueio, corta toda a interferência do inimigo. Se há inveja, maldição, praga ou feitiçaria, que tudo seja destruído pela luz que te acompanha. Nenhuma força do mal é maior do que o poder que carregas contigo. Tu que anuncias o novo tempo, anuncia agora o fim da espera. Tu que revelas a vontade de Deus, revela agora o caminho certo. Tu que és instrumento da pressa do céu, apressa agora o socorro. Esta vida precisa de uma resposta concreta. Precisa de uma porta aberta. Precisa de uma chance que mude tudo. Precisa de um milagre visível, palpável, incontestável. Não para orgulho, não por vaidade, mas porque chegou ao limite. Porque tudo foi tentado. Porque tudo que era possível
já foi feito, e agora só Deus pode intervir. Senhor, entra nessa situação com poder, seja na saúde, na família, no trabalho, na justiça, na vida financeira, na vida sentimental, em qualquer área onde houver desespero. Tu sabes onde está a urgência, tu sabes o que essa pessoa vive. Envia a resposta certa, o socorro exato no tempo preciso que é agora. Que este milagre não seja adiado, que esta oração toque o teu coração de pai e mova os céus em favor desta causa. São Gabriel Arcanjo, carrega contigo a vitória de Deus. Traz agora a assinatura divina sobre esse processo. Traz a resposta que ninguém esperava. Traz o reencontro que parecia impossível. Traz a notícia que vai mudar tudo. Que a tua presença afaste o medo, dissolva a ansiedade, quebre a resistência, traga a luz onde tudo parecia escuro. Que os ouvidos espirituais dessa pessoa se abram para escutar a voz de Deus. Que os olhos vejam a porta que Ele abre. Que o coração esteja pronto para reconhecer que é o Senhor quem age por meio da tua missão. Se há alguém esperando o retorno de uma pessoa amada, que tu tragas a reconciliação. Se há alguém aguardando por um julgamento justo, que tu tragas a decisão favorável. Se há alguém preso num problema familiar, que tu tragas a paz. Se há alguém sofrendo por falta de trabalho, que tu tragas a oportunidade. Se há alguém doente, que tu tragas a cura. Se há alguém em risco, que tu tragas o livramento. Seja qual for a urgência, que ela seja assumida agora pelo poder do céu. Senhor, nós cremos no milagre imediato. Não porque merecemos, mas porque confiamos. Porque sabemos que tu escutas o clamor sincero. E porque cremos que teu arcanjo não veio à toa. Ele está aqui por missão. Ele está aqui por ordem tua. Ele está aqui para trazer o que ninguém mais pode entregar. São Gabriel permanece ao lado dessa pessoa até que tudo se resolva. Fortalece a fé. Protege contra a dúvida. Guarda contra o desespero. Sustenta no silêncio da espera. E quando a resposta chegar, que este coração se lembre de glorificar a Deus, de agradecer, de testemunhar que foi tocado pelo céu. Que esta vida nunca mais seja a mesma. Que a esperança seja renovada. Que a paz retorne. Que o impossível se torne realidade. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo, traz com urgência o milagre que minha vida precisa. São Miguel Arcanjo, guardião poderoso do povo de Deus, neste momento nos colocamos diante de ti para entregar a proteção completa desta família. Tu, que foste enviado pelo Altíssimo para combater e vencer as forças do mal, entra agora com teu exército celestial no coração de cada lar que reza com fé. Cada família tem enfrentado batalhas silenciosas, divisões que começam com pequenas palavras, friezas que se instalam devagar, doenças que atingem uns e abalam a todos, dificuldades que tentam roubar a paz e o amor. E só uma intervenção do céu pode restaurar, proteger e blindar essa união. Por isso, confiamos em tua presença neste momento. Tu sabes, São Miguel, que muitas famílias estão sendo atacadas por dentro. Às vezes, não é um inimigo de fora, mas algo que se infiltrou aos poucos. O desrespeito, a impaciência, a falta de diálogo, a distância emocional. Outros estão sob o peso de situações externas, traições, separações, vícios, enfermidades, dificuldades financeiras, problemas com filhos, com sogros, com irmãos. Não importa como o mal tentou entrar. O que importa agora é que tu, com tua espada, corte toda a raiz do inimigo, expulse todo o espírito de discórdia e proteja esta família como território sagrado. Senhor, coloca agora tua mão sobre cada lar que escuta esta oração. Que teu Espírito Santo entre com poder onde já não há mais diálogo. Que a presença de Jesus seja sentida na mesa da cozinha, na sala de estar, no quarto, em cada canto onde vivem juntos ou separados. Que onde houver frieza, o amor seja reacendido. Onde houver silêncio destrutivo, que a comunicação seja restaurada. Onde houver ódio, que o perdão comece a brotar. Onde houver saudade, que o reencontro seja preparado. Que nenhuma família seja destruída por falta de oração,
por falta de perdão, por orgulho ou por descuido espiritual. São Miguel visita agora os corações mais endurecidos. Aquele pai que já não conversa com os filhos, aquela mãe que se sente sozinha e sobrecarregada, aquele filho que se afastou da casa, aquele casal que mal se olha, os irmãos que não se falam há anos. Visita com teu poder e toca onde nenhum conselho humano consegue chegar. Quebra o que está travado, tira o peso, dissolve o ressentimento. Desfaz os nós espirituais que impedem a união. Restaura os vínculos com a autoridade que o próprio Deus te concedeu. Se há nessa família heranças espirituais negativas, se houve traições antigas, brigas de gerações, maldições declaradas, pactos feitos sem discernimento, que agora tudo isso seja anulado. Que toda a cadeia que mantém essa família prisioneira do sofrimento seja quebrada agora pela tua espada, São Miguel. Que cada membro dessa casa seja libertado daquilo que passou de geração em geração como dor, vício, separação, violência, pobreza ou frieza espiritual. Que a bênção de Deus entre onde antes só havia repetição de sofrimento. Senhor, cobre com teu sangue redentor os pais, os filhos, os avós, os casais, os jovens e as crianças desta família. Que todos sejam tocados de maneira pessoal por ti. Que não seja apenas uma oração geral, mas uma visita divina em cada coração, com aquilo que cada um mais precisa. Que os pequenos cresçam com fé. Que os adolescentes tenham firmeza para resistir ao mundo. Que os adultos tenham sabedoria para guiar. Que os idosos sejam fonte de bênção e memória viva do teu amor. E que os ausentes, mesmo longe fisicamente, sejam alcançados pela tua presença. São Miguel, defendei esta família dos ataques que ainda virão. Que nenhuma fofoca destrua o vínculo entre os seus membros. Que nenhum dinheiro cause divisão. Que nenhuma influência externa corrompa os valores. Que nenhuma doença leve ao desânimo total. Que nenhuma crise financeira provoque separações. Que tua espada esteja entre cada membro como um sinal claro de que este lar é protegido, é selado, é consagrado a Deus. Senhor, tu sabes que esta família já enfrentou muito, mas também sabes do bem que há nela, do amor que ainda pulsa, mesmo machucado, do esforço de alguns para manter tudo de pé. Por isso, dá força a quem não desistiu, dá graça a quem ainda acredita, dá sabedoria a quem precisa mudar, dá paciência a quem luta em silêncio, dá paz a quem está cansado e dá esperança a todos, porque uma família protegida por Deus pode vencer qualquer ataque do inimigo. São Miguel Arcanjo, não deixes que esta casa se divida. Não permitas que os vínculos se percam. Não deixes que os corações endureçam. Toma esta família em tuas mãos e cobre com tua proteção. Que todos que passarem por ela sintam que aqui habita o céu. Que esta família testemunhe com a própria vida que a proteção divina é real, é eficaz, é concreta. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha família de todo mal. São Rafael Arcanjo, escolhido por Deus para conduzir e curar, neste momento te pedimos que estendas tuas mãos celestiais sobre todos aqueles que estão presos em vícios, comportamentos destrutivos e enfermidades espirituais. Tu foste enviado pelo Senhor para libertar, para abrir os olhos, para restaurar o equilíbrio da alma e do corpo. Hoje, te invocamos com confiança, pedindo que entres com tua missão divina em cada vida que se encontra acorrentada por algo que não consegue mais vencer sozinho. Tu conheces o peso da escravidão espiritual. Tu sabes o que significa estar amarrado por um hábito, um costume, uma dependência que já tomou conta do corpo, da mente e da alma. Senhor Deus, olhai com misericórdia para cada filho teu que sofre em silêncio, dominado por forças que não consegue mais controlar. São tantas prisões que o mundo normalizou, mas que escravizam de forma cruel. Álcool, drogas, jogos, pornografia, preguiça espiritual, ira descontrolada, gula, mentiras, inveja, relacionamentos tóxicos, comportamentos compulsivos. Há vícios que não aparecem, mas consomem a pessoa por dentro.
Há hábitos escondidos que foram alimentados com o tempo e hoje se tornaram fortalezas espirituais. Por isso, Senhor, pela intercessão do arcanjo Rafael, liberta agora quem te clama com fé. São Rafael, tu que conheces os caminhos espirituais, que vês além do que os olhos humanos enxergam, identifica agora todas as amarras que precisam ser rompidas. Vai até a raiz do problema. Muitas vezes, o vício começou por uma carência, por um trauma, por uma perda. Outras vezes começou como brincadeira, mas virou prisão. Tu sabes onde tudo começou. Tu sabes onde está o nó. Desfaz com tua luz. Liberta com tua presença. Expulsa da vida dessa pessoa todo espírito de dependência, de engano, de autodestruição. Senhor, limpa agora o corpo dessa pessoa de toda substância que a prejudica. Que o organismo seja purificado. Que os danos causados pelos vícios sejam revertidos pela tua graça. Que o cérebro volte ao equilíbrio. Que os desejos desordenados sejam controlados. Que a ansiedade que leva ao vício seja curada. Que a angústia que alimenta o vício seja vencida. E que essa pessoa tenha forças reais para dizer não, para resistir, para romper, para mudar. Porque sem a tua ajuda, Senhor, é impossível. Mas com a tua presença, nada é impossível. São Rafael Arcanjo, visita também os lares onde os vícios causaram destruição. Famílias feridas por causa do álcool, filhos machucados por causa das drogas, relacionamentos quebrados por causa de comportamentos compulsivos. Entra nessas casas com tua luz. Vai até os quartos escuros onde se escondem os vícios. Vai até os lugares onde reina o silêncio da dor. Vai até os corações que já desistiram de acreditar que é possível mudar. E mostra que o céu ainda age, que Deus ainda restaura, que ninguém está perdido para sempre. E se alguém desta família está sendo atacado espiritualmente, Senhor, entra agora com libertação completa. Espíritos de opressão, de confusão mental, de pensamentos obsessivos, de perturbação constante, de medo, de desespero, de insônia, de escuridão espiritual. Que todos sejam expulsos agora, em nome de Jesus. Que a luz do céu inunde essa mente, que a paz entre, que o corpo descanse, que a alma encontre repouso em Deus. Que toda presença maligna, que se instalou através do pecado ou de portas espirituais abertas, seja retirada imediatamente pela autoridade do arcanjo Rafael. Senhor, se houve envolvimento com práticas espirituais erradas, invocações, feitiçarias, consagrações, objetos carregados espiritualmente, pactos, promessas feitas fora da tua vontade, que tudo isso seja agora quebrado. Que todo vínculo com o mal seja destruído. Que toda corrente invisível seja desfeita. Que a pessoa seja resgatada, lavada, restaurada e colocada de pé. E que a tua graça tome o lugar onde antes havia escuridão. São Rafael caminha com essa pessoa todos os dias. Dá força para que ela não volte atrás. Dá sabedoria para que ela busque ajuda quando for necessário. Fecha as portas do passado. Que o que foi destruído comece a ser reconstruído. Que os laços com o mal se rompam definitivamente. E que esta vida, que hoje parece sem saída, se transforme em testemunho vivo de que o poder de Deus é maior do que qualquer vício, qualquer tentação, qualquer sofrimento espiritual. Senhor, fortalece também aqueles que vivem ao lado de alguém dominado pelos vícios, os pais que choram pelos filhos, os cônjuges que carregam a dor da dependência do outro, os amigos que tentam ajudar e não conseguem. Que ninguém perca a fé, que ninguém desista. Que todos vejam a libertação acontecendo pouco a pouco e que todos reconheçam que foi o Senhor quem agiu, por meio do arcanjo Rafael. São Rafael Arcanjo, guardião das almas feridas, médico das almas machucadas, não te afastes enquanto essa libertação não estiver completa. Fica ao lado de quem sofre, de quem luta, de quem ainda tropeça. Levanta cada vez que cair. Ilumina cada decisão. Fortalece cada renúncia e guia cada passo no caminho da liberdade, da restauração e da paz interior. São Gabriel Arcanjo, anunciador da vontade do Altíssimo. Hoje nos voltamos a Ti suplicando Tua intercessão na vida profissional e financeira
de quem está debaixo de aflição. São muitos os que têm vivido dias difíceis, sem saber como vão pagar as contas, como vão sustentar os filhos, como vão continuar diante de tantos obstáculos. Tu foste o mensageiro de Deus para levar esperança quando tudo parecia impossível. Por isso entra agora com tua missão divina nas portas que ainda não se abriram, nos trabalhos que não aconteceram, nas oportunidades que não chegaram. Que a tua voz anuncie hoje a libertação da escassez, a quebra da miséria, a restauração da dignidade. Senhor, tu sabes quantas pessoas estão presas ao desemprego, à falta de reconhecimento, à exploração. Tu conheces aquele que acorda cedo e dá o melhor de si, mas não vê resultado. Aquele que trabalha o dia inteiro e mal consegue manter sua casa. Aquele que busca e não acha, que tenta e não consegue. Tu vês os pequenos comerciantes, os autônomos, os que dependem das vendas, os que têm negócio próprio e vivem à beira do fechamento. Tu vês aqueles que estão endividados, que vivem com o nome sujo, que têm cobranças constantes, que se escondem dos credores. Tu vês tudo, Senhor. E por isso, em teu nome, clamamos que São Gabriel venha agora destravar tudo aquilo que está travado. São Gabriel Arcanjo, vai à frente como foste à frente da promessa de Deus. Entra nos escritórios, nas empresas, nos estabelecimentos. Coloca teu selo de bênção sobre os currículos enviados, sobre os projetos apresentados, sobre as entrevistas marcadas, sobre os contratos que precisam ser fechados. Fala onde essa pessoa não pode falar. Convence onde ela já foi recusada. Toca os corações daqueles que decidem. Remove os impedimentos. Libera o que está bloqueado. Que todo o processo parecendo parado comece a andar. Que a resposta chegue. Que o sim venha. Que a proposta seja feita. Que a promoção aconteça. Que a porta que nunca se abriu se abra agora. E se essa pessoa já tem um trabalho, mas vive desvalorizada, com salário injusto, com pressão, com humilhações, com sobrecarga, que tu entres nesse ambiente e transformes com tua presença. Que haja paz no local de trabalho. Que os colegas deixem de ser instrumentos de opressão. Que os superiores reconheçam o valor desse trabalhador. Que haja justiça nas decisões, respeito nas relações, dignidade nas tarefas. E se for da vontade de Deus, que venha uma nova porta, melhor, mais abençoada, mais alinhada com o chamado que o Senhor tem para essa vida. Senhor, entra também com poder na vida financeira dessa pessoa. Onde há dívidas, que haja libertação. Onde há desperdício, que haja sabedoria. Onde há miséria, que a tua providência chegue. Multiplica, Senhor, o pouco que essa pessoa tem. Faz render os recursos. Que os pagamentos sejam feitos, que o aluguel seja honrado, que o alimento não falte, que os compromissos não atrasem, que a geladeira esteja cheia, que o necessário chegue e que haja também sobra para ajudar os outros, para investir, para descansar, para viver com dignidade. Porque a tua vontade não é o aperto eterno, mas a bênção completa. São Gabriel Arcanjo, entra agora na mente e no coração dessa pessoa, que ela saiba ouvir a voz de Deus, que não tome decisões por medo, por ansiedade, por desespero, que saiba esperar o tempo certo, que reconheça as portas erradas, que não aceite qualquer oferta que a afaste de Deus, que entenda onde investir, onde guardar, onde semear, que a bênção financeira venha com equilíbrio, com responsabilidade, com maturidade, que o dinheiro seja instrumento de paz e não de destruição, que a riqueza venha sem culpa, que a abundância não leve ao orgulho, mas à gratidão. Senhor, visita os lares onde falta o básico, onde pais e mães precisam esconder dos filhos que não têm comida, onde o caderno da escola ainda não foi comprado, onde o gás está acabando, onde a conta de luz está vencida, onde as roupas estão velhas e não há como comprar novas. Visita essas casas e muda a realidade. Envia o socorro certo. Usa quem tu quiseres. Usa amigos, parentes, até desconhecidos. Mas faz com que essa graça chegue. Porque o teu povo não foi criado para viver em vergonha, mas em honra. São Gabriel, que tua presença anuncie um novo tempo. Que esta semana seja diferente.
Que os próximos dias sejam marcados por vitórias. Que esta pessoa veja com os próprios olhos as portas se abrindo, os contratos se firmando, o nome sendo limpo, a carteira sendo assinada, o negócio prosperando, a renda sendo multiplicada. E que tudo isso se transforme em testemunho. Que esta pessoa diga em voz alta: foi Deus quem fez, foi o céu que agiu, foi o arcanjo Gabriel que trouxe a resposta. Permanece com ela em cada decisão. Acompanha no caminho do trabalho. Protege no trânsito. Fortalece nos momentos difíceis. Dá sabedoria diante dos desafios. E que nunca falte coragem para recomeçar, fé para continuar e gratidão quando a vitória chegar. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, abençoa minha vida financeira. São Miguel Arcanjo, defensor dos filhos de Deus, colocamos agora diante de ti a vida dos nossos filhos e netos. Tu que foste designado para proteger o povo de Deus contra as ciladas do inimigo, entra hoje com tua espada e teu escudo no caminho de cada criança, adolescente, jovem e adulto, que nasceu do nosso sangue ou que foi confiado à nossa família. Tu sabes, Miguel, que os tempos em que vivemos são maus, que os ataques contra a inocência se multiplicam, que a verdade tem sido escondida e que as armadilhas do mundo estão por toda parte. Por isso, nesta oração, entregamos cada filho e cada neto à tua guarda poderosa. Tu vês, São Miguel, quantos estão afastados da fé, envolvidos com más companhias, com vícios, com escolhas erradas, com ideias que os afastam de Deus. Tu conheces o coração dos que foram criados com amor, mas hoje não querem ouvir a voz dos pais. Tu sabes da dor dos avós que olham para os netos e não veem esperança. Entra agora, Arcanjo do Senhor, nessa batalha pela salvação dessa geração. Não permitas que os filhos se percam, que os netos cresçam sem Deus, que as futuras gerações sejam arrastadas pelo mal. Cobre-os com tua presença. Protege-os com teu poder. Senhor Deus, nós apresentamos cada nome, cada rosto, cada história. O filho que se envolveu com drogas, a filha que se afastou da família, o neto que está preso em comportamentos estranhos, a neta que foi influenciada por ideias que negam a tua palavra. Senhor, visita agora o coração de cada um. Se estão distantes, traze-os de volta. Se estão feridos, cura. Se estão sendo enganados, revela a verdade. Se estão confusos, dá clareza. Se estão paralisados pela culpa, dá perdão. Se estão caminhando rumo ao abismo, intercepta o caminho e abre uma nova estrada. São Miguel protege as crianças desde o berço. Guarda sua saúde, seus pensamentos, suas emoções, que cresçam firmes, felizes, respeitosas, generosas, com temor a Deus. Que não sejam manipuladas, que não sejam corrompidas, que não sejam atingidas pelo mal que ronda os ambientes e as escolas. Onde as trevas tentarem entrar, que tua espada esteja erguida. Onde o inimigo tentar lançar confusão, que teu escudo os defenda. Que os olhos das crianças vejam o bem, que seus ouvidos ouçam a verdade, que seus corações sejam puros. São Miguel acompanha os adolescentes nas escolhas difíceis. Tantas vezes eles não sabem o que fazer. Estão cercados por pressões, comparações, dúvidas, medos. Estão vulneráveis a decisões que podem marcar suas vidas para sempre. Que tua presença os fortaleça. Que tenham coragem de dizer não ao que destrói. Que sejam firmes para resistir às tentações. Que encontrem bons amigos, boas influências, caminhos seguros. Que mesmo diante de dificuldades, saibam que não estão sozinhos porque tu estás ao lado deles, lutando por suas almas. São Miguel acompanha também os filhos adultos, que já saíram de casa, que já têm suas próprias famílias, mas que continuam precisando da proteção do céu. Muitos enfrentam crises no casamento, desafios no trabalho, problemas com os filhos. Muitos perderam a fé, vivem sobrecarregados, com o coração endurecido. Vai ao encontro deles. Que onde os pais não podem mais intervir, tu intervenhas. Que onde os conselhos já não funcionam, tua presença silenciosa e poderosa toque o coração. Que cada filho e neto viva debaixo da tua proteção, mesmo quando estiver longe. Senhor,
Se há entre nossos filhos e netos alguém que está se perdendo, agindo contra os próprios valores, fazendo escolhas erradas, clamamos agora por salvação. Que sejam livres do vício, da violência, da depressão, da rebeldia, das falsas doutrinas, do orgulho, da frieza espiritual. Que toda influência maligna que se instalou sobre eles caia por terra agora. Que toda maldição, toda palavra negativa, toda praga lançada, todo laço espiritual contrário ao teu plano seja destruído. Que essa geração não seja marcada pelo fracasso, mas pela tua vitória. São Miguel, permanece vigilante sobre esta linhagem. Que o inimigo não crie raízes, que o mal não tenha herança, que tudo o que foi consagrado ao Senhor permaneça firme, que as promessas feitas a Deus por nossos pais e avós alcancem os filhos e os netos, que as orações feitas com lágrimas sejam recolhidas no céu e convertidas em bênçãos concretas, que onde há dor, venha cura, onde há afastamento, venha reconciliação, onde há trevas, venha luz. E onde tudo parece perdido, tu mostres que a última palavra pertence a Deus. Senhor, guarda os filhos e os netos, que eles tenham longa vida, saúde, sabedoria e fé, que formem famílias abençoadas, que sejam referências de justiça, de amor, de oração, que nunca se envergonhem da fé, que nunca neguem teu nome, que tenham orgulho de sua origem e mantenham firme sua aliança contigo. E quando estiverem em perigo, quando forem tentados, quando se sentirem fracos, que se lembrem de que há um arcanjo de Deus lutando por eles. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege meus filhos e netos com tua espada. São Gabriel Arcanjo, portador das maiores revelações divinas, hoje te invocamos com fé para trazer à vida dessa pessoa uma graça que aos olhos humanos parece impossível. Tu que foste enviado a Nazaré para anunciar à Virgem Maria que conceberia o Salvador do mundo sem ter conhecido homem algum, tu que proclamaste que nada é impossível para Deus, vem agora anunciar também que essa situação que parece perdida será transformada pela força do Altíssimo. Chega até essa causa que está no limite, que já não tem mais solução humana, que ninguém consegue ajudar, que só o céu pode resolver. Tu conheces este coração que reza agora, sabes o quanto já foi tentado, o quanto foi chorado, o quanto já se esperou por essa graça. Sabes que há pedidos que ultrapassam qualquer explicação lógica, uma reconciliação que parece improvável, uma porta que nunca se abriu, uma dívida impagável, um problema de saúde considerado irreversível, um casamento à beira do fim, uma resposta que nunca chegou, um recomeço que parece distante demais. Mas tu, Senhor, és Deus do impossível. Tu não dependes das circunstâncias nem da lógica, nem da vontade dos homens. Tu agis quando todos dizem que é tarde demais. Por isso, São Gabriel Arcanjo, entra agora nesta causa como mensageiro do milagre. Anuncia que o tempo da graça chegou. Fala ao coração dessa pessoa que ainda há esperança, que mesmo depois de tanto sofrimento, o céu ainda tem um plano. Que aquilo que foi negado durante anos pode ser concedido num instante. Que o impossível de ontem será o testemunho de amanhã. Que essa graça que parecia inalcançável será a resposta concreta vinda da mão de Deus. Tu foste o primeiro a falar com Maria sobre o Filho de Deus. Tu a chamaste de cheia de graça, e ela acreditou, não porque entendeu, mas porque confiou. E hoje, essa mesma confiança brota no coração dessa pessoa que também diz: eis aqui a serva do Senhor. Mesmo sem ver o caminho, mesmo sem saber o tempo, ela confia que a resposta virá. E nós pedimos que tu leves esse sim até o trono de Deus, que seja acolhido como foi o de Maria, e que o milagre comece a se formar, mesmo que ainda seja invisível. Senhor, olha para essa fé que insiste, para esse coração que não se endureceu mesmo depois de tanta espera, para essa vida que, mesmo cansada, ainda dobra os joelhos. Vê a sinceridade, vê a humildade, vê a entrega e decide agir, não com medida humana, mas com a medida do teu amor.
não com o limite da terra, mas com a abundância do céu. Toma essa causa em tuas mãos, Senhor. Aquilo que os homens disseram que nunca mudaria, que o céu declare agora transformado. São Gabriel Arcanjo, visita os lugares onde essa graça precisa acontecer. Vai até os corações envolvidos. Vai até as instituições, os consultórios, os tribunais, os escritórios. Vai onde essa pessoa não pode ir. Fala com quem ela não tem acesso. Toca onde ela não pode tocar. Remove obstáculos invisíveis. Dissolve impedimentos. Quebra resistências. Anuncia que Deus decidiu agir. Que já não é mais tempo de espera, mas tempo de resposta. Que o céu está se movendo e ninguém poderá impedir. E se for necessário, arcanjo do Senhor, realiza também o impossível dentro desse coração. Porque às vezes o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. A paz que chega mesmo antes da graça, a confiança que cresce no meio da luta, a força que se revela quando tudo parecia perdido. Toca essa alma cansada, levanta esse espírito abatido, renova essa fé que quase se apagou e mostra que o Deus que tudo pode está agindo mesmo no silêncio. Senhor, Tu sabes o quanto essa graça significa para essa pessoa. Tu sabes quantas noites sem dormir, quantas orações feitas em segredo, quantos porquês não respondidos. Tu sabes da dor de cada dia, da esperança que vai e volta, do medo de crer de novo e se decepcionar. Mas Tu és Deus de promessa. Tu não deixas Teus filhos sem resposta. Tu não ignoras o clamor sincero. Por isso, dá um sinal claro. Começa hoje a mudança. Mostra que a Tua mão está estendida, que o céu ouviu, que essa súplica não foi em vão. São Gabriel, permanece junto dessa pessoa até que a graça se realize. Fica ao lado dela quando as dúvidas voltarem. Reforça a esperança quando os dias forem difíceis. Protege a fé contra os ataques do inimigo. E quando o milagre acontecer, que ela se lembre de Ti, mensageiro fiel que trouxe a notícia da vitória. Que ela glorifique a Deus com o coração cheio de gratidão. Que ela testemunhe para todos que o impossível é apenas uma palavra quando o céu decide agir. São Rafael Arcanjo, médico escolhido por Deus para levar cura e restauração aos filhos do Altíssimo, hoje te suplicamos que entres no mais profundo desta alma que reza com sinceridade. Tu que acompanhaste Tobias e curaste cegueiras, não apenas físicas, mas espirituais e emocionais, visita agora esta vida que está ferida por dentro. Há dores que o corpo não revela, há sofrimentos que não aparecem nos exames, há angústias escondidas até das pessoas mais próximas. Mas Tu vês tudo, Rafael. Vês as lágrimas escondidas. Vês os traumas que ninguém entende. Vês a alma cansada, carregada, machucada. Senhor Deus, Tu sabes o que essa pessoa tem carregado sozinha. Tu conheces as feridas que vieram da infância, as palavras que deixaram marcas, os abandonos que criaram vazios, as perdas que ainda doem, os relacionamentos que destruíram a confiança. Tu sabes das humilhações, das rejeições, dos silêncios, das comparações, da solidão que foi crescendo devagar, as cicatrizes que ninguém vê, mas que continuam abertas por dentro. E por isso te pedimos, São Rafael, desce agora com Tua missão divina e cura com o bálsamo do céu tudo o que ainda sangra no coração. Quantas pessoas vivem com o semblante sereno, mas dentro de si travam batalhas todos os dias. Sorrisos disfarçam a dor. Conversas evitam o que realmente importa. Vícios tentam anestesiar o sofrimento. Atitudes duras escondem um coração partido. E é por isso que agora, Senhor, pedimos que São Rafael entre nos recônditos da alma dessa pessoa, que ele vá até os cantos escuros, onde ninguém teve coragem de mexer. Que ele ilumine os pensamentos, acalme os sentimentos, organize as emoções, fortaleça o espírito. Cura, Rafael, as feridas da autoestima. Quantos se sentem incapazes, inseguros, inferiores, sem valor. Cura a imagem distorcida que muitos têm de si mesmos. Que eles saibam quem são aos olhos de Deus. Que se vejam como filhos amados, preciosos, escolhidos. Restaura a dignidade que foi roubada por palavras duras, por comparações injustas, por experiências traumáticas.
Que cada pessoa que ouve esta oração sinta o peso da acusação indo embora e em seu lugar a leveza da verdade de Deus tomando conta. Restaura os relacionamentos quebrados dentro dessa alma. Às vezes, não são apenas os laços com os outros que se romperam, mas a relação consigo mesmo. Quantos não se perdoam? Quantos vivem culpando a si mesmos por erros do passado? Quantos carregam uma culpa constante, uma cobrança sem fim, um peso que só cresce? Senhor, que através da intercessão de São Rafael, esta pessoa experimente o perdão verdadeiro. Que ela saiba que Tu és misericordioso, que ninguém é condenado a viver eternamente preso ao que já foi, que há recomeço, que há cura, que há nova chance. Senhor, também Te pedimos que essa restauração chegue aos sentimentos. Restaura a capacidade de confiar, de se abrir, de amar de novo. Muitos foram feridos ao amar, foram traídos, rejeitados, esquecidos, e agora vivem com medo de se entregar novamente, de se machucar de novo. Mas Tu criaste o coração para amar. Por isso, cura o medo, cura a frieza, cura o distanciamento, cura a dureza que foi crescendo como forma de proteção e traz de volta a sensibilidade, traz de volta a alegria, traz de volta a coragem de viver sem reservas. São Rafael entra também nos pensamentos. Quantos vivem atormentados com confusão mental, excesso de preocupação, medo constante, pensamentos negativos, lembranças dolorosas que voltam o tempo todo. Que a mente seja pacificada, que os pensamentos sejam alinhados à verdade de Deus, que toda perturbação cesse, que a paz comece por dentro, que o silêncio interior se instale, que a alma respire aliviada, que a ansiedade vá embora, que o sono seja restaurado, que os dias voltem a ter sentido, que os sonhos sejam renovados. E se esta pessoa viveu um luto, uma perda irreparável, que a presença de São Rafael seja consolo, que haja paz mesmo sem entender, que haja cura mesmo com saudade, que haja força para continuar. Senhor, ninguém substitui o que foi perdido, mas Tu és Deus que restaura de outra forma. Tu sabes preencher o vazio sem apagar a memória. Tu sabes consolar sem tirar a história. Tu sabes renovar mesmo quando a dor parece definitiva. São Rafael permanece nesta vida até que a cura interior seja completa. Continua agindo mesmo quando a oração acabar. Que cada dia seja um passo de restauração. Que cada lembrança difícil perca a força. Que cada novo amanhecer seja leve. Que essa pessoa consiga respirar fundo, olhar para frente e seguir em paz. Que ela volte a sorrir de verdade. Que ela sinta-se inteira. Que ela reencontre a si mesma, mas agora curada, restaurada, livre. Senhor, nós Te agradecemos porque sabemos que a cura começou. E mesmo que o processo seja lento, nós cremos que será completo, porque o céu não começa uma obra para deixar pela metade. Porque Tu és Deus fiel, e porque São Rafael foi enviado para cumprir essa missão até o fim. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa graça, se inscreva no canal Jornada da Fé e, se desejar ajudar ainda mais essa obra, torne-se um membro do canal. Deus abençoe você com paz, força e cura.